Histórias têm sido contadas, mas algumas histórias são tão poderosas que transcendem gerações. Existem 3 pessoas na narrativa bíblica que desafiaram a norma universal da morte. Comumente aceitamos que o término da vida é inevitável, e muitos sustentam a crença de que a morte marca o fim definitivo da existência humana. Contudo, as Escrituras nos apresentam 3 indivíduos que, de maneira singular, transcenderam a morte física ou a superaram. Sejam todos bem-vindos ao canal Sabedoria em Parábolas. No episódio de hoje, vou compartilhar as histórias dessas 3 personalidades excepcionais. Permaneçam conosco até o final e descubram uma profecia que nos oferece a esperança de ascender aos céus sem passar pelo portal da morte, tal como esses 3 homens. Então, se você valoriza conteúdo enriquecedor como este, deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos começar. Preparados? As 3 pessoas na Bíblia que nunca morreram. Número 1. Enoque, o homem que Deus escolheu para ascender aos céus. Enoque foi uma figura mencionada na Bíblia, especialmente no livro de Gênesis. Embora existam 2 personagens chamados Enoque, é essencial notar que o Enoque em questão aqui não é filho de Caim, mas sim descendente de Sete, filho de Adão. Segundo o livro sagrado, Enoque era filho de Jared e viveu numa época de enorme declínio moral, caracterizada pela falta de piedade e pela corrupção generalizada. Contudo, contra este cenário sombrio, Enoque destacou-se como um homem que permaneceu fiel a Deus e desfrutou de uma interação íntima com ele. A Bíblia nos diz que Enoque foi o pai de Matusalém, conhecido por ser o ser humano vivo mais velho mencionado nas Escrituras. Além disso, Enoque também é lembrado por sua profecia sobre o julgamento que viria sobre aqueles que se desviassem do caminho de Deus. Esta profecia foi registrada na obra de Judas, onde é mencionado que Enoque alertou sobre o julgamento do Senhor contra os ímpios. O que torna a narrativa de Enoque tão importante é a sua declaração de comunhão íntima com Deus. Enquanto a maior parte da população do seu tempo vivia apenas para ter descendentes, Enoque foi mais longe. Buscou a existência de Deus com paixão e entusiasmo, demonstrando assim sua sincera devoção e seu desejo de intensa comunhão com o Autor. Durante 300 anos, Enoque andou em comunhão regular com Deus, inclusive desde a origem de Matusalém, e teve outros filhos e filhas. Esta longa jornada de fé e obediência terminou num evento impressionante na história bíblica, o arrebatamento de Enoque. A obra de Gênesis nos conta que, com temor reverente e obediência, Enoque caminhou com Deus, e um dia simplesmente não foi encontrado entre os homens, porque Deus o levou para estar em sua presença. Este foi o primeiro caso de arrebatamento documentado na Bíblia. Mais tarde, no livro de Hebreus, Enoque é mencionado como alguém de quem o mundo não era digno. A sua fé agradou a Deus, e ele foi arrebatado para não experimentar a morte. Isto é reforçado pela declaração registrada sobre Enoque: ele andou com Deus. Esta afirmação nos convida a pensar no valor de buscar a comunhão genuína com o Senhor e agradá-lo por meio da fé. Enoque serve como um farol de espiritualidade, nos oferecendo não apenas inspiração, mas também ensinamentos preciosos. Ele exemplifica a importância de dedicar a vida a um propósito divino, perseguindo com fervor a presença de Deus. Ao nos entregarmos a essa busca, podemos também descobrir uma nova e transcendente maneira de experienciar o divino. A narrativa de Enoque nos motiva a procurar um relacionamento próximo e ininterrupto com Deus, mesmo diante de adversidades e desafios. Ela ressalta que Deus procura incessantemente por almas leais, prontas para se dedicarem inteiramente a Ele. Número 2. Elias, o homem que sobe ao céu em uma carruagem de fogo. Em um período crítico da história de Israel, Elias foi chamado por Deus. Naquela época, o país estava sob o domínio de Acabe, um dos reis mais nefastos de Israel, notório por sua idolatria e governança corrupta. Elias, um homem devoto e um dos mais proeminentes profetas israelitas, enfrentou essa realidade. Elias iniciou seu ministério com uma mensagem crucial para o rei Acabe: não cairia chuva por anos, um reflexo direto da corrupção no reino. Deus então orientou Elias a se refugiar perto de um córrego, onde ele teria água e seria sustentado por corvos. Durante a seca, Deus direcionou Elias para uma cidade chamada Sarepta. Ali, ele encontrou uma viúva que se preparava para consumir sua última refeição feita de farinha e azeite antes de sucumbir à fome. Elias lhe pediu que antes preparasse um pão para ele, assegurando que seus suprimentos não se esgotariam.
A viúva atendeu ao pedido e presenciou o milagre divino. Sua farinha e azeite perduraram durante todo o período de escassez. Mais adiante, Elias confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele reuniu o povo e propôs um desafio. Ele e os profetas de Baal fariam sacrifícios separados, e o Deus que respondesse por meio do fogo seria reconhecido como o verdadeiro. Os profetas de Baal invocaram seu Deus em vão. Quando chegou a vez de Elias, ele ergueu um altar ao Senhor, realizou o sacrifício e clamou por Deus. O fogo divino desceu, consumindo o sacrifício, o altar e até a água ao redor, proclamando a supremacia do Senhor como o único Deus autêntico. Depois de demonstrar a supremacia do Senhor sobre os profetas de Baal, Elias recebeu de Deus a incumbência de proclamar o término da seca e o advento das chuvas. Ele escalou o cume do Monte Carmelo, se prostrou em oração e enviou seu servo para esquadrinhar o céu em busca de indícios de chuva. Persistindo em sua fé, o servo finalmente avistou uma nuvem minúscula se formando, prenúncio da tempestade iminente. Com esse sinal, Elias avisou Acabe que uma chuva torrencial estava a caminho, e o céu confirmou o poder divino com um dilúvio restaurador. Mesmo com seus triunfos e demonstrações de fé, Elias não estava imune a perseguições. Ameaçado de morte pela rainha Jezabel, ele se viu compelido a fugir para o deserto. Lá, exaurido e desolado, Elias suplicou pela morte, mas Deus, em sua misericórdia, enviou um anjo para revigorá-lo com alimento e água. Fortalecido, Elias prosseguiu para o Monte Horebe, onde Deus lhe falou não através de ventos tempestuosos ou fogo, mas por meio de um sussurro suave, reafirmando sua missão. No Monte Horebe, abrigado em uma caverna, Elias recebeu de Deus novas diretrizes para sua jornada. Ao sair da caverna, ele encontrou Eliseu, que seria seu discípulo e herdeiro profético. Ao lançar seu manto sobre Eliseu, Elias indicava que ele seria o próximo a carregar a voz profética. O desfecho da vida de Elias foi tão extraordinário e misteriosa quanto sua missão. Informado por Deus de que o fim de sua jornada terrena se aproximava, Elias partiu do Monte Horebe com Eliseu. Eles passaram por Betel e Jericó, até que chegaram ao Jordão. Lá, Elias dividiu as águas com seu manto, permitindo que ambos atravessassem a pé enxuto. Enquanto prosseguiam, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo surgiram, e Elias foi arrebatado aos céus em um turbilhão. Eliseu, testemunha desse milagre, exclamou em lamento e reverência enquanto Elias se afastava. Recolhendo o manto caído de Elias, Eliseu retornou ao Jordão e, empunhando o manto, dividiu as águas, sinalizando que o Espírito de Deus que residia em Elias agora repousava sobre ele. O arrebatamento de Elias assinalou a transição para o ministério de Eliseu e permanece como um testemunho do poder divino e da continuidade profética. Número 3. Jesus, a figura que a morte não conseguiu reter. Diferente de Enoque e Elias, Jesus sentiu o peso da morte de forma plena. Ele foi submetido a uma morte cruel por meio da crucificação e seu corpo foi depositado em uma sepultura. Contudo, ao terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos. Jesus vive eternamente, não porque evitou a morte, mas porque a enfrentou e a derrotou. Existe uma distinção crucial entre ser ressuscitado da morte e ser ressuscitado dentre os mortos. Enquanto outros que retornaram à vida nas Escrituras Sagradas acabaram morrendo novamente, Jesus ressurgiu para nunca mais morrer, simbolizando o triunfo definitivo sobre a morte. O livro de Atos dos Apóstolos nos oferece uma perspectiva profunda dessa conquista. Deus, porém, o ressuscitou, quebrando as dores da morte, visto que não era possível que fosse retido por ela. Atos 2, 24. Outra passagem descreve sua ascensão aos céus. E tendo dito estas palavras, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou dos seus olhos. Atos 1, versículo 9. O que compreendemos sobre Jesus? Ele está no cerne das Escrituras, se revelando como a manifestação de Deus em forma humana. Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Messias prometido, o Redentor da humanidade. Durante seu ministério terreno, realizou inúmeros sinais miraculosos. Ele se entregou à morte para nos libertar do pecado e do maligno. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, superando a morte e ascendendo ao céu. Ele prometeu retornar para julgar o mundo, e é nesse ponto que uma profecia se torna relevante para nós. Segundo as Escrituras, não apenas Cristo é aquele que venceu a morte, mas todos nós, que somos cristãos, também compartilhamos dessa promessa por meio de seu retorno.
Ele virá para a redenção final de todos que nele esperam. Esse é o propósito de sua segunda vinda, a salvação completa de todos os seus seguidores, de todas as eras. Essa promessa é corroborada pelas profecias encontradas em 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 ao 17. Pois o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. O que isso representa para nós hoje? Significa que existe esperança para todos. A esperança de que, se formos leais a Deus como Enoque, se formos devotados como Elias, e se crermos em Jesus como fizeram os apóstolos, também poderemos ser arrebatados aos céus sem passar pela morte. Isso é o ensinamento bíblico. Isso é o que a fé cristã proclama. E isso é o que milhões de cristãos ao redor do globo anseiam. O retorno glorioso de Jesus Cristo, quando seremos elevados para estar com Ele eternamente. Então, o que pensa sobre essas narrativas? Você já conhecia esses 3 personagens que, segundo a Bíblia, não foram retidos pela morte? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Se apreciou este vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas futuras publicações. E nos diga qual narrativa bíblica você gostaria de explorar em nossas próximas conversas aqui no canal. Grato por sua audiência. Até nosso próximo encontro. Paz.